Trânsito, a maior parte do tempo do dia, à noite também possivelmente, trânsito de caminhões, de carreta, carros pesados, é um vai e vem. E o tombamento desse container, dessa carreta, chamou a atenção de todo mundo, chamou a atenção de todos nós para o perigo que é passar nesse local, a pé, de carro. Vejam só que uma pessoa morreu e agora eu te trago nova imagem. Parece que é o mesmo vídeo e não é. Volta, é isso, tá aí ó, o mesmo local e ali um rapaz transitando ali, andando, né, um pedestre, e a carreta vai tombando. O cara vai correr ali ó, ele vai fugir para não ser esmagado, ele vai correr para não ser esmagado. Ele corre para não ser esmagado porque senão outra vítima fatal seria possível a gente estar falando hoje na segunda-feira. Eu vou lá para esse local porque a Rabesh, ela foi para lá a pedido da nossa produção. E ela não está só, porque nós fizemos contato com um especialista que de pronto atendeu o nosso pedido, Rabesh. Agora, observando esse local, Rabesh, a gente percebe o perigo para os pedestres, o perigo para os veículos. Um bom dia para você e dê um bom dia também ao especialista que vai conversar com você e explicar tudo para a gente. Oi, Walter, muito bom dia para você, muito bom dia a todos novamente que nos acompanham. Nós estamos aqui bem em frente à Avenida Desembargador Felizmino Soares, que é mais conhecida como a Curva da Morte, que dá entrada a um porto aqui nessa área sul da cidade. Infelizmente, no sábado, como vocês disseram, relataram, mostraram a situação, um homem quase foi esmagado novamente aí por uma carreta de grande porte. Esse lugar aqui é bastante movimentado, um cruzamento muito necessário nessa área sul da cidade, mas também muito perigosa aqui nessa área da divisa com o Educandos. Todos os dias a movimentação é intensa, ainda mais com a carga e descarga aí de contêineres. A gente consegue ver aqui na frente que existem diversos contêineres dentro de um pátio de uma empresa e é com isso que a maioria aqui trabalha, ou seja, são cargas muito pesadas que inclusive ameaçam a vida do cidadão amazonense manauara que passa por aqui nessa área. Nós estamos com o engenheiro Rafael Cordeiro, ele que é especialista nesse tipo de situação no trânsito. Conversamos com ele sobre a situação que ocorreu quando a carreta esmagou uma mulher lá no Santo Inês, na Zona Leste. Nós conversamos também com ele há um tempo atrás sobre a situação do Ítalo, que morreu esmagado aqui com o carro dele nesse cruzamento. E agora vamos falar mais uma vez com ele sobre o que leva, doutor, seja muito bem-vindo ao Povo na TV, aqui na TV Norte Amazonas, o que leva essas carretas a praticarem esse tipo de situação num lugar tão importante como esse e, por incrível que pareça, é um cruzamento perigoso, não é? A maioria dessas carretas tombam aqui nesse local. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Bom dia, Walter, bom dia a todos que acompanham o programa neste momento. Bom, estamos mais uma vez falando de imprudência, de falta de gestão. Estamos falando de uma série de problemas que acabam impactando a vida das pessoas que por aqui transitam. Tivemos aquele fatídico acidente, como você lembrou, em uma outra área da cidade. Tivemos aqui sábado, felizmente o pedestre estava atento, conseguiu correr. Mas e se fosse uma pessoa idosa, uma criança, uma pessoa que estivesse desatenta? Fatalmente teríamos um resultado possivelmente diferente. O local, ele não é novidade para quem trabalha neste ponto. Inclusive ouvimos aqui trabalhadores, né, comerciantes, ouvimos os motoristas que por aqui transitam todos os dias e a reclamação deles é que nada é feito. Infelizmente, observamos aqui uma série de situações que contribuem. A primeira delas, questão da carga. Se uma carga estiver mal condicionada, mal amarrada, na hora que esse veículo, que é um veículo de grande porte, fizer essa conversão à esquerda de forma acentuada, o terreno, vocês veem, também contribui, o pavimento não está em boas condições para absorver esse tipo de peso. E tudo isso vão se somando. É um somatório de condutas, velocidade. Então você vai vendo
que todos esses somatórios contribuem o quê? Para a ocorrência, para a geração de acidentes. E o órgão competente, o órgão municipal de trânsito, precisa ouvir as pessoas envolvidas diretamente neste ponto, que trabalham, que dependem deste acesso. Para quê? Para que elas possam ser atendidas. E o clamor delas, qual é o clamor delas? Que seja feito um reordenamento viário, que seja feita uma implantação como era antigamente. Aí você pergunta, você que está vendo o programa talvez não saiba como era antigamente o acesso. A reivindicação é que todos eles possam entrar e sair de forma reta, não ter que fazer essa conversão. Então você observa aqui, é um local de extrema preocupação para todos aqueles que atuam, que trabalham, que estão aqui, e a gente vê sistematicamente ocorrências e mais ocorrências acontecendo na cidade de Manaus. E isso impacta na nossa segurança enquanto motorista, enquanto passageiro, enquanto motociclista, enquanto trabalhador. Muito obrigada, doutor Rafael Cordeiro, ele que é especialista em trânsito, Walter, trazendo aí essas informações. Agora você confere nas imagens do Daniel, que é o nosso cinegrafista Daniel Melo aqui da TV Norte Amazonas, mostrando aí esse trajeto feito por essas carretas. Nós vamos continuar a perguntar aqui para o especialista sobre o fato aí de que essas carretas, elas são as maiores causadoras também desses acidentes de trânsito aqui no local, não é, doutor? Infelizmente. Agora tem já, quem sabe, aí um projeto futuro para que haja o desvio dessa rota que é tão prejudicial aos motociclistas e aos condutores de carros de passeio? Sim, aqui é uma área portuária, é uma área imprescindível para o escoamento e para o recebimento de insumos às fábricas do distrito. Nós não estamos aqui criticando o trabalho do condutor de veículo de grande porte, do carreteiro, não. É essencial, é imprescindível. O que nós estamos querendo propor aqui aos órgãos e entidades de trânsito é que ouçam a comunidade. Não precisa ser um especialista para que você observe uma série de situações que contribuem, que colaboram para a ocorrência de sinistro. Um veículo de grande porte, se ele não estiver com a manutenção em dias, se não tiver um condutor devidamente preparado, habilitado, treinado, ele vai ter maiores possibilidades de se envolver. A gente ouviu ainda há pouco aqui a senhora comerciante aqui ao nosso lado, enquanto esperávamos para entrar ao vivo, extremamente revoltada, porque ela já foi vítima, o estabelecimento dela já sofreu ali uma colisão de um veículo desse e nada é feito. Doutor, a situação normalmente, né, aqui desse local é um intenso fluxo de veículos o dia inteiro, mas existem os horários de pico, né, durante a manhã e durante a tarde. Por exemplo, aquela carreta que tombou em cima de um carro no começo do mês, né, setembro, acabou ali deixando uma pessoa morta dentro desse veículo por volta das 3 horas da tarde em diante. E durante o sábado foi por volta da manhã. Então, existem ali horários específicos para que esses acidentes, infelizmente, ocorra, que tem mais ali uma situação maior em relação a esses horários, ou a todo momento pode ocorrer? A todo momento o sinistro de trânsito, a essência, ela tem como principal fator a causa humana. Ou seja, e a causa humana nesse local, nesse ambiente, é a falta de atenção, é a imprudência, é o desrespeito à sinalização. E há o desrespeito à sinalização por quê? Porque falta fiscalização. A gente sabe que faltam agentes de trânsito na cidade de Manaus para fiscalizar, para coibir imprudências, coibir excessos. E esses excessos contribuem para a ocorrência. Acidentes, eles podem ocorrer de manhã, de tarde, de noite, e é claro, a maior incidência de ocorrer é justamente nesse horário de maior demanda, o horário de pico, o horário de rush, como a gente costuma falar. Agora, doutor, uma pergunta, né? A gente viu que a maioria desses acidentes aqui nessa área, perigosa inclusive, olha aí, ó, Walter, olha aí, ó, a carreta em alta velocidade. Daniel tá mostrando aí na tela para o povo na TV acompanhar. Esse é um dos principais fatores, viu? O pessoal desce aqui nessa ladeira íngreme, totalmente aí desnorteado praticamente em alta velocidade. Olha aí a outra, olha aí, ó. Olha a carga pesadíssima.
ele não tem noção do que ele está fazendo praticamente e não percebe que no meio dessas carretas há também aí a presença de motocicleta. Agora, há um alerta, não é, doutor, para esse motociclista, para esse condutor de veículo pequeno e principalmente para os pedestres, que a gente conferiu aqui de manhã cedo quando nós chegamos, que existe uma grande quantidade de funcionários que saem daqui e vão andando até o porto privado lá dentro, não é mesmo? Qual o alerta para essas pessoas? Sim, quando a gente fala de trânsito, normalmente a gente tem os nossos olhares voltados somente para os veículos. Veículo, carro, motocicleta, quando na verdade o olhar, a atenção dos nossos gestores públicos precisa ser repensada, precisa ser revista. Quando a gente fala de trânsito, é importante a gente mencionar justamente o elo mais frágil, que é a vida, que é o pedestre, que está exposto a esse tipo de imprudência, como a gente acabou de ver. Você vê um veículo com 40, 50 toneladas transitando de forma incompatível num local em que já foi noticiado e está sendo noticiado diariamente a ocorrência de acidente. E para coibir essas imprudências, fiscalização. Você falou que dos pedestres para acessar a área aqui, que é extremamente importante e movimentada. Esse pedestre, se você observar, em ponto algum neste local existe sinalização para o pedestre. Não existe uma faixa de pedestre, não existe um tempo semafórico destinado exclusivamente para ele, pedestre. Ele tem que disputar, ele tem que correr, ele tem que estar olhando para um lado, vendo se o outro já parou, respeitou. Então você vê uma série de desrespeito de todos os lados. Agora, doutor, o senhor fala sobre essa fiscalização que até o momento não veio por parte aí de órgãos públicos, que deveria ter, né, essa agilidade tanto para o desvio aí dessa rota. Olha, Walter, engarrafou o negócio aqui, ó. Engarrafou. Por incrível que pareça, o Daniel está mostrando aqui do lado direito tem uma carreta, mas do lado dela tem uma outra, fazendo esse retorno na contramão. Olha ali a conversão, ó. Duas carretas em mão dupla. Uma situação muito difícil de se fazer aqui no local, o que dá a entender que as pessoas são imprudentes quanto a isso. E aí eu pergunto ao especialista rapidamente, só para a gente finalizar aqui, os funcionários das empresas também podem agir quanto a essa fiscalização aqui para pedir, né, política pública para cá? Na verdade, você falou a palavra-chave. Falta uma política pública para a segurança viária da nossa cidade. Não existe uma política pública para a segurança viária clara. Não existe na nossa cidade uma política pública voltada para a fiscalização, para resguardar vidas. Inclusive, isso é um dos objetivos, é o principal objetivo estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro, que é preservar vidas. E enquanto isso, a gente vê sistematicamente acidentes, imprudências geradas, seja por parte do condutor, pela omissão do poder público, pela imprudência, pelo desrespeito, pela falta de interesse. É um conjunto de fatores. E como você falou, as empresas aqui que dão acesso ao porto, elas têm o maior interesse em que seus funcionários, os prestadores de serviço não se envolvam em acidentes, porque causam prejuízo para toda a logística, para toda a circulação. É um transtorno a todos nós. Então fica aí o alerta. Muito obrigada, doutor Rafael Cordeiro, ele que é especialista em trânsito, Walter, Laiana. A gente vai voltar aí com vocês para falar sobre essa situação.